Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e essa é a conversa com o Zé Márcio, conversa semanal com o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Bom dia a todos, boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso e o nosso convidado de hoje é Cristiano Noronha, sócio da Arco Advice, cientista político. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Denise? Olá, Zé, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Cristiano, um prazer enorme que você esteja aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos fazer uma pequena conversa aqui, bem informal, para tentar passar um pouco do que está acontecendo aí com a política brasileira. Então, gente, a ideia é essa mesma, fazer uma conversa informal entre os dois, discutindo os resultados do segundo turno. A gente não vai discutir resultado um a um, claro que não. A gente vai fazer uma geral de como é que isso deixa o Brasil daqui para frente. A gente viu que o Partido dos Trabalhadores saiu enfraquecido, bem como muita gente defende que o presidente Bolsonaro também saiu enfraquecido, porque os candidatos que ele defendeu, a maioria esmagadora, não se elegeu. O centrão, não apenas centrão, mas o centro saiu mais fortalecido. O que espera daqui? O que a gente pode esperar daqui para frente? Em fevereiro tem eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Rodrigo Maia saiu fortalecido ou não desse pleito que se encerrou ontem. Depois a gente tem 2022, como é que fica? Bem, é sobre isso tudo que eles dois vão conversar. Eu vou deixar os dois sozinhos conversando e volto no finalzinho para encerrar. Eu acho que vai ser um papo muito importante para a gente saber o que vai influenciar a política, a economia e o mercado financeiro daqui para frente. Então, Zé, pode começar a conversa então. Tá ok, muito obrigado, Denise. Muito obrigado, Cristiano. Cristiano, vamos começar falando um pouco sobre como é que vocês aí na ARC estão vendo o resultado geral das eleições. Quer dizer, como que vocês veem essa coisa da vitória dos partidos de centro em geral, tá certo? Derrota dos extremos, e como que isso deve afetar a eleição de 2022, a eleição da presidência da Câmara, e etc., pelo menos de forma mais geral. Bom, Zé, em relação à presidência da Câmara, eu acho que essa questão ela vai ser mais impactada pela decisão do Supremo, se os atuais presidentes podem concorrer ou não, né? Acho que a eleição municipal não tem um impacto assim tão forte sobre essa sucessão, até porque a sucessão na casa ela depende muito de acordos internos, de negociações relacionadas a apoios para a formação de blocos, presidências de comissões, enfim, é um jogo mais interno da casa e quem tem mais condições de conduzir uma pauta de interesse do Poder Legislativo, né? Agora, você tocou em alguns outros aspectos importantes, de fato. A esquerda, ela sai, obviamente, enfraquecida, ainda que você possa ver pontualmente um ou outro partido tendo um bom desempenho, foi o caso do PSOL, mas eu acho esse desempenho relativo, porque o PSOL elegeu 4 prefeitos, né? Então, é uma vitória, vamos dizer assim, que não chega a ser tão expressiva dessa forma. Mas o partido foi para o segundo turno nas eleições de São Paulo, que simbolicamente é muito relevante e tudo mais. Então, você vê uma derrota muito forte da esquerda, especialmente do PT, né? Por quê? Porque o PT ele já tinha apresentado uma queda nas eleições municipais de 2016 e apresentou uma queda ainda também nessas eleições de número de prefeituras. E o partido, pela primeira vez, desde a redemocratização, ficou sem eleger um prefeito sequer, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, mostra o desgaste em que o partido passa. Sem dúvida nenhuma, o grande desafio do PT para conseguir, eventualmente, até a proeza de mais uma vez, por exemplo, ir para o segundo turno das eleições presidenciais, por exemplo, de 2022, é tentar reaglutinar essa esquerda em torno dele, tentar se aproximar do PDT, do PCdoB, do PSOL, eventualmente para tentar construir uma aliança mais forte. Porque se eventualmente se a esquerda for para a eleição presidencial de 2022 mais uma vez
dividida, isso pode até chegar a uma situação onde o PT pode, inclusive, ficar de fora do segundo turno. Isso aconteceu com o PSDB, porque o partido não soube, não teve a inteligência política para entender o discurso do eleitor e acabou perdendo essa vaga para o Bolsonaro. O mesmo pode acontecer com o PT, eventualmente. E quanto à situação do Bolsonaro, o Bolsonaro eu não o vejo como um perdedor dessas eleições, porque eu acho que o envolvimento dele na campanha foi muito modesto. Ele se limitou a pedir voto para alguns candidatos, mas isso teve pouquíssimas oportunidades onde ele fez isso. Para um candidato, ele pediu voto por 30 segundos, 50 segundos na live que ele faz, que é visto por um grupo até limitado de pessoas, né? Não tem uma abrangência assim, tão nacional assim. Tem uma grande audiência, assim, mas ela também não chega a ser tão expressiva. Agora, sem dúvida nenhuma, o discurso mais radical, ele perdeu espaço nessas eleições e ficou isso muito evidente. Então, talvez, quando você vê esse discurso mais radical perdendo espaço e, ao mesmo tempo, um fortalecimento desses partidos de centro, talvez o Bolsonaro justamente tenha que fazer uma readequação no seu discurso para, eventualmente, nas eleições de 2022, não afastar esse eleitor, em definitivo, do seu controle ou de que possa votar nele nas eleições presidenciais. E esses partidos de centro, portanto, eles passam a ser cobiçados, né? Passam a ser os cobiçados tanto pelo bolsonarismo, porque aí ele pode fazer ajuste nesse discurso, como ele pode ser também atraído, esse grupo liderado ali por MDB, PSDB e Democratas também possa tentar atrair essas legendas, e até mesmo a esquerda, dependendo da esquerda, pode atrair. Por exemplo, o PDT do Ciro Gomes, eventualmente, pode tentar atrair um ou outro desses partidos, desse chamado centrão também. Então, eu acredito que essas siglas elas vão ser, de certa forma, disputadas por todas essas forças, mas, aparentemente, elas não têm um nome único, né? Um nome, vamos dizer assim, que possa concorrer às eleições com um candidato próprio. Eu entendo que esse centro fortalecido ele vai gravitar em torno dessas alternativas, Bolsonaro, a esquerda e até mesmo um eleitor de centro, sendo liderado ali por PSDB, Democratas ou MDB. O Cristiano, quer dizer, a eleição de São Paulo foi uma eleição particularmente importante, como sempre, né? É a maior cidade do país, é o maior colégio eleitoral, então essa é uma eleição super importante. E, na verdade, quer dizer, a ascensão do Boulos foi surpreendente, né? Quer dizer, o Boulos teve 40% dos votos. A pergunta que fica aqui, apesar do PSDB ter ganho a eleição em São Paulo, quer dizer, a ascensão do Boulos foi o aspecto que realmente diferenciou, fez diferença na eleição de São Paulo. Você acha que isso fortalece ou enfraquece a candidatura Dória para 2022? Olha, no cômputo geral, Zé, eu acho que, porque você tem que avaliar não apenas no caso de São Paulo específico, para ver a viabilidade do Dória, mas tem que ver também a força no país, né? Eu acho, localmente, se você olhar, o PSDB, de uma certa forma, até ampliou o espaço dele em número de prefeituras no estado, né? E conseguiu manter sob seu controle também a capital. Do ponto de vista de resultado, para o PSDB em São Paulo, o resultado foi bom, não foi ruim, inclusive para as pretensões do Dória. Agora, quando você olha no cômputo geral, o PSDB ele perdeu em número de prefeituras. Existe um grupo que a gente chama G96, que você coloca nesse grupo aí todas as capitais e mais as outras cidades com mais de 200 mil eleitores, que é onde há segundo turno, né? O PSDB, por exemplo, tinha eleito nesse grupo
na eleição de 2016, eles tinham eleito 28 prefeitos, né? Nessa eleição, por exemplo, elegeu 18, então perdeu 10. Perdeu em número de eleitores também que ficam sob sua gestão, né? Então, se você olhar só por esse aspecto também, o PSDB tem uma dificuldade, né? Vai ter mais dificuldade para a próxima eleição. Agora, quando você olha no cômputo geral também, esses partidos, por exemplo, democratas, vamos supor que o PSDB faça uma aliança com democratas. O democrata saiu fortalecido. Então, eventualmente, isso pode fortalecer essa aliança entre os dois partidos e fortalecer até o projeto do Dória. Então, essa viabilidade ou não do Dória, ele depende de alguns fatores. Um deles é dessa capacidade ou não do PSDB de formar uma aliança robusta. Agora, formar uma aliança robusta por si só não é condição de vitória. Se fosse assim, o Alckmin tinha ganho a eleição de 2018, né? Montou uma aliança muito forte, trazendo os partidos do chamado Centrão e tal, e foi o candidato do PSDB com um desempenho pior na história do partido desde 1994. Então, há outros fatores, né? Então, na largada, eu acho que o PSDB ele perdeu, mas ao manter São Paulo, eles mantêm uma força importante, né? E continuam, os tucanos continuam, na minha opinião, com alguma chance de liderar essa alternativa, vamos dizer assim, de centro. Obviamente que existem outros nomes, Luciano Huck é cotado, Mandetta, Sérgio Moro e tal, enfim, mas vai depender muito dessa capacidade do PSDB de montar essa aliança, mas fundamentalmente encontrar uma narrativa capaz de convencer o eleitor que escolheu o Bolsonaro em 2018 e abandonou o PSDB. Então, o PSDB tem que recuperar esse eleitor em 2022 para ter uma candidatura competitiva. Mas uma coisa que eu acho que, na minha avaliação, não sei se você vai concordar, mas o PSDB está virando um partido eminentemente paulista, né? Quer dizer, uma grande parte das prefeituras conquistadas pelo PSDB foi no estado de São Paulo, certo? O PSDB perdeu muito da sua força fora do estado de São Paulo. E isso, até que ponto que isso pode viabilizar uma cabeça de chapa do DEM numa coalizão desse tipo, ou o DEM não tem ainda nomes suficientemente fortes a nível nacional que sejam capazes de contrabalançar, por exemplo, o governador de São Paulo ou, quem sabe, o governador do Rio Grande do Sul numa cabeça de chapa, numa composição com o MDB, com o DEM e o PSDB. E até que ponto essa redução do PSDB a nível nacional pode impactar essa coalizão que pode surgir nas eleições de 2022? De fato, Zé, isso é um problema assim, para o PSDB, porque, como eu disse, nesse G96 o partido perdeu 10 prefeituras, é uma perda considerável, né? Agora, o principal asset que o PSDB mantém nesse negócio, nessa corrida aí para ser o cabeça de chapa, é justamente o governo do estado de São Paulo. É o governo que tem maior visibilidade. Inclusive, o presidente da República ele acaba entrando no confronto direto com o governador Dória, e o Dória acaba com isso se posicionando até nacionalmente, né, como um antagonista do presidente da República. Então, isso acaba o projetando. Então, o governo de São Paulo acaba dando essa projeção muito forte. Veja você que mesmo o PSDB crescendo em outras regiões, em outras eleições, o candidato do PSDB à presidência da República, desde Fernando Henrique, só tem saído de São Paulo. Olhemos aí as alterações. Fernando Henrique, José Serra, Geraldo Alckmin. A grande novidade foi o Aécio,
que veio de Minas Gerais, mas acabou sofrendo um grande debate. Depois voltou-se de novo para o Alckmin na eleição de 2016, na eleição de 2018, mas o desempenho foi muito ruim. E agora tem uma outra alternativa apenas dentro do PSDB, que não tem a mesma visibilidade nacional do Dória, que é o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul. Né? Mas esse também é um ponto fundamental para o Democratas. Ainda que eles tenham alguns nomes, Mandetta, por exemplo, poderia ser uma opção. O problema é que o Mandetta está fora dessa visibilidade nacional até 2022. Então, a tendência é que ele vá perdendo, de certa forma, esse conhecimento por parte do eleitor. Por isso, até que o Democratas acaba namorando com um nome forte, como o do Luciano Huck, que tem uma projeção nacional forte no país. Então, o ponto é que o PSDB, apesar de ter se tornado um partido paulista, mas ele ainda mantém o controle do governo do maior estado do país em termos econômicos, até em número de população, e da principal prefeitura do país, também em número de eleitores, em PIB, e isso dá naturalmente ao partido uma visibilidade muito grande. E esse antagonismo com o presidente da República acaba servindo como para compensar essa perda do PSDB em número de prefeituras no âmbito nacional. Agora, Cristiano, vocês acham que o resultado dessa eleição vai afetar a dinâmica das votações na Câmara dos Deputados? Até que ponto o resultado dessas eleições facilita a aprovação de reformas, dessas reformas fundamentais que estão aí paralisadas já há algum tempo? Até que ponto que elas dificultam a aprovação dessas reformas que são fundamentais para os próximos anos, para o crescimento da economia nos próximos anos? Olha, eu continuo achando, a gente continua com a avaliação, Zé, que a gente ainda tem um ambiente positivo para a votação de reformas. Tá? Veja, a gente viu, por exemplo, na eleição de 2018, o Centrão com uma pecha muito desgastada na eleição, e isso, de certa forma, é até associado com o desempenho fraco que o Alckmin teve na eleição. Mas esses partidos agora passaram a ser, se a gente diz que o bolsonarismo perdeu, ou o Bolsonaro perdeu a eleição, mas quando o Bolsonaro sentiu um risco de impeachment, a quem ele recorreu? Ao Centrão. O Centrão ajudou ao Bolsonaro. E o Centro cresce nessas eleições municipais. Então, isso também um dado relevante. Esses partidos de centro todo apoiaram as reformas, inclusive reformas impopulares, como a reforma da Previdência. E eles cresceram nas eleições municipais, tá certo? Então, eu não vejo por que essa questão das reformas, o resultado dessa eleição, afetar negativamente o andamento dessas reformas no país. Continuo acreditando que a gente tem um ambiente propício para o ambiente de reformas, especialmente porque se esses partidos não votarem as reformas, o país ele vai entrar numa situação de degradação muito forte. E esses partidos, eventualmente, podem ser responsabilizados por toda essa situação. Será que um partido que comanda, por exemplo, a Câmara e o Senado, vai querer ser culpado do país não estar aprovando as reformas e assim a economia se recuperar? Ou para esse partido é muito mais importante liderar esse processo, aprovar as reformas e ver a economia recuperando e, eventualmente, na eleição de 2022, ganhar todo o bônus também da aprovação dessas reformas? Então, eu continuo achando que esses partidos eles não mudaram a vontade de continuar apoiando essas reformas.
o vínculo com o governo federal, que também defende essas reformas, a votação de reformas impopulares não foi suficiente para que esses partidos, pelo contrário, pode ter uma característica até de que ajudou esses partidos a crescer na eleição. Então, por que votar contra essas reformas? Então, é óbvio que a gente sempre sabe que o Congresso Nacional ele tende a suavizar determinados temas, mas não necessariamente abandonar essa agenda de reformas. Pode ser que o ideal fosse que a PEC dos gatilhos fosse muito forte, fosse muito dura, pode ser que o Congresso Nacional atenue algum desses gatilhos, mas eu não acredito que ele não aprovará, por exemplo, a PEC desses gatilhos, entende? Então, eu continuo achando que a gente tem um ambiente propício para que essas reformas continuem avançando ainda, e especialmente no próximo ano, que a gente pode ter um ano difícil, mas ao mesmo tempo um ano sem eleição, onde o Congresso pode, o ritmo da produção legislativa pode ser bastante positivo. Então, eu sou moderadamente otimista para o andamento das reformas para o ano de 2021. O presidente Bolsonaro está sem partido, né? Quer dizer, ele não tem nenhum partido, ele resolveu sair do PSL, com o fortalecimento do Centrão, dos partidos do Centrão. Quer dizer, a expectativa de muitos é que o presidente Bolsonaro deve se filiar a algum desses partidos ao longo aí dos próximos meses, né? Para poder se candidatar a presidente em 2022. Ou criar o seu próprio partido, que está se mostrando extremamente difícil, já tem um ano que começou a criação do partido do presidente e não saiu do lugar. Qual é a avaliação que você faz? Quer dizer, você acha que o presidente Bolsonaro vai se filiar a um partido e, consequentemente, ser candidato desse partido a presidente? Ou você acha que começar do zero, começar um partido do zero é a melhor estratégia para o presidente Bolsonaro enfrentar as eleições de 2022? Olha, isso aí, a gente viu que a eleição de 2018, Bolsonaro pegou um partido muito pequeno, praticamente não tinha tempo de televisão, e numa eleição atípica, ele acabou vencendo o pleito, né? Vencendo a eleição. Então, aparentemente, ainda mais ele concorrendo no exercício do cargo, ele tem uma visibilidade natural. Então, eu acredito que o Bolsonaro ele não dependa muito de partido, qual partido ele vai se filiar. O Bolsonaro ele tem uma personalidade que ele gosta de definir muito os rumos do partido, né? Ele tem a decisão tem que ser seguida por ele. Daí a saída dele do PSL, porque havia divergência entre ele e o Luciano Bivar, que é o presidente do partido, e ele simplesmente disse então que ia abandonar. Então, talvez o Bolsonaro, a alternativa dele para criar o partido não é porque porque ele quer ter o controle absoluto, ele quer ter o partido sob sua rédea, seu comando. E isso nem sempre, os outros partidos que o aceitarem já têm uma certa direção, já tem um líder natural. O próprio Republicanos, que disse que poderia aceitar, mas lá quem manda é o Marcos Pereira, o presidente do partido, não está disposto a ceder tão assim completamente o controle do partido. Então, talvez a criação seja muito mais por uma questão até do perfil do presidente de querer manter o controle do que uma alternativa política. Então, o Bolsonaro ele promete ter um esforço para criar o Aliança pelo Brasil até março do próximo ano. Se não criar, aí ele vai optar por um outro caminho. Mas ele não precisa definir isso nem agora e nem em março. Ele pode definir isso há 6 meses só da eleição. Então, ele pode deixar aí para escolher um partido para se filiar só em 2022. Eu acho até mais razoável que, se o presidente não consegue viabilizar um partido, que ele deixe para se filiar só mais lá para o final. Porque isso evita problemas, isso evita ciúmes de outras siglas. E aí o presidente pode passar todo o ano de 2021 sem qualquer ruído. Porque você imagina, no ano que a gente precisa votar a reforma, agora eu vou escolher um partido. Aí
causa ciumeira no outro, o cara já começa a olhar, não, o presidente agora está pensando em 2022, aí você abre a porteira. O movimento de filiação do presidente da República vai abrir a porteira para 2022. E quanto mais para frente o presidente da República deixar isso, menos ele antecipa essa discussão. E isso é que é mais importante na minha avaliação. Então, para que antecipar isso para 2021, se pelo prazo legal ele pode deixar isso para 2022? Perfeito. Na questão das reformas, quer dizer, acho que uma coisa importante, que é uma coisa que está deixando os investidores preocupados, é o fato de que existe uma certa paralisia no Congresso, vota-se muito pouca coisa. Na verdade, depois do primeiro turno da eleição municipal, já teve um certo destravamento do Congresso, não nas reformas constitucionais, mas principalmente nos marcos regulatórios, né? A gente teve um destravamento aí, teve a aprovação da lei das falências, lei de falências, tá certo? Então, isso que é uma coisa super importante, que estava no Congresso há muito tempo e não era aprovada. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Você acha que essa trajetória de discussão das reformas vai se intensificar no Congresso agora, logo depois das eleições, do segundo turno das eleições municipais? Ou você acha que a eleição para presidente da Câmara e do Senado vai continuar atravancando a pauta no Congresso? Zé, eu acho que vai especialmente na Câmara, tá? E por que eu acho isso? Porque quando a gente olha para o Senado, parece que a eleição ela já está mais ou menos definida. Você não tem tantos competidores. Alcolumbre, se o Supremo disser que ele pode se candidatar, é ele mesmo o candidato. Na Câmara, você vê uma disputa mais intensa, porque você tem muitos candidatos. Além da possibilidade do Rodrigo Maia, você ainda tem Baleia Rossi, você tem Aguinaldo Ribeiro, você tem Arthur Lira, você tem Marcos Pereira, você tem Marcelo Ramos, e prolifera candidatos lá. No Senado, as coisas estão menos, vamos dizer assim, estão mais controladas com Davi Alcolumbre, de modo que eu acho que esse assunto da sucessão ele ainda vai continuar travando um pouco essas discussões na Câmara dos Deputados. E o mais importante, que é a PEC dos gatilhos, está lá no Senado. Então, é isso que o mercado está mais interessado nesse momento. E a questão da LDO e orçamento é Congresso, também não é sob jurisdição, vamos dizer assim, da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que a pauta da Câmara vai continuar um pouquinho ainda mais travada do que a pauta do Senado. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha, Denise. Você acha que a LDO vai ser aprovada esse ano? Ou você acha que... Como é que vai ser essa questão da aprovação da LDO e depois do orçamento? Você acha que daqui até o final do ano o recesso vai ser cancelado? Qual é a hipótese que você está trabalhando nesse caso? A gente acredita na votação da LDO ainda esse ano, até porque essa é uma lei simples, ela só diz ali quais são os parâmetros do orçamento, mas o mais importante é que ela permite a execução de 1/12 do orçamento, caso ele não seja votado. A votação do orçamento, eu já acho que isso vai ficar para mais ou menos março do ano que vem, porque essa discussão do orçamento aí ela já é mais complicada, mais difícil, e o próprio Rodrigo Maia fala que é muito importante votar a PEC dos gatilhos, até para você liberar algum recurso orçamentário lá para o orçamento da União. Com relação à convocação extraordinária, Zé, eu acho que isso vai depender muito do que o Congresso consegue avançar esse ano e também do agravamento ou não da pandemia. Na minha opinião, pode haver uma pressão, inclusive da opinião pública, havendo uma segunda onda grave e a gente não tendo vacina, o Congresso, por que o Congresso entraria em recesso? Até porque eu acho que pode precisar o Congresso Nacional prorrogar algumas medidas, aprovar algumas coisas urgentes e não faria sentido o Congresso Nacional entrar em recesso com uma segunda onda mais forte vindo. O Congresso já fez isso de prorrogar os trabalhos em julho e poderia fazer isso novamente
em janeiro. Então, isso vai depender muito, como eu falei, do que o Congresso consegue avançar agora em dezembro e da força que virá ou não essa segunda onda da Covid-19. Muito obrigado, Cristiano. Foi um prazer enorme ter você aqui, tá certo? A Denise já está ali me falando que o tempo está esgotado, que seria ótimo continuar essa conversa, mas a gente tem um tempo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um grande prazer, Zé. Estou sempre à disposição, pode sempre contar com a gente. Muito obrigado. Denise. Obrigada a vocês dois, Zé Márcio, Cristiano Noronha, pelo papo aqui pós-segundo turno para a gente entender os próximos passos da política brasileira. Muitíssimo obrigada. A você de casa também, super obrigada. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem entender os próximos passos da política, o que vem por aí, como é que isso pode influenciar a economia brasileira e também o mercado financeiro. Muito obrigada, um abraço e até a próxima.